Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Meu nome, eu me chamo Pastor Ulisses. Amém? Estamos aqui nesse canal novo para trazer um versículo para a sua meditação. E assim nós vamos, falar com Deus. Amém? Através da palavra. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia em Romanos, Cartas de Romanos, capítulo 1. Amém? Eu vou deixar para sua meditação o versículo e aí eu vou estar trazendo mais algumas referências. Romanos capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Amém? Essa palavra, ela é muito poderosa. Romanos capítulo 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu vou trazer alguns detalhes aqui diferentes, mas que você venha meditar, amém, naquilo que nós vamos agora falar aqui a respeito da palavra de Deus. A palavra, pois, começa assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1. Mas se você for mais adiante, Romanos capítulo 2, está escrito assim: porque para com Deus não há exceção de pessoas. Romanos capítulo 3 fala: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, para que não minta nas suas palavras quando for julgado. Como está escrito: não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos os extraviaram e se fizeram inútil, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei veio o conhecimento do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Romanos capítulo 4 está escrito: bem-aventurado o varão cuja maldade são perdoadas e os pecados são cobertos. Romanos capítulo 5, sendo justificados pela fé, temos paz com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Romanos capítulo 6 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Romanos capítulo 8 também está escrito: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. Porque o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e somos filhos, somos herdeiros do Cordeiro. Por isso tenho por mim que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de se revelar. Porque o mesmo Espírito, ele intercede por nós, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A saber, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também nos dará com todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se foi Jesus que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, assentou à destra de Deus Pai, intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, a nudez, a espada ou a morte? Por amor de ti somos entregues como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Por isso estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem presente, nem porvir, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Romanos capítulo 9 está afirmando: eis que põe em Sião a pedra de tropeço e escândalo, todo aquele que nele crê jamais será confundido. Romanos capítulo 10 está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Pois como crerão aqueles que não ouviram? Pois como ouvirão se não há quem pregue? E pois como pregarão se não for enviado? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, Romanos capítulo 12,
que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque está escrito em Coríntios capítulo 1, porque a palavra da cruz é a loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, está escrito: aquilo que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu, e não subiu ao coração, é que Deus tem preparado para mim e para você. 2 Coríntios capítulo 3, vós sois nossa carta lida e escrita por todos os homens. 2 Coríntios capítulo 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não perseguidos. Por isso, não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia após dia. Porque nós sabemos se a nossa leve e momentânea de tribulação produz para nós um peso eterno de glória, e sabemos que se a nossa casa desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício não feito por mão de homens. Por isso, Gálatas 6, desde agora ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Está escrito também em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 3, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo aquilo além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 4, e não vos entristeçais do Espírito Santo de Deus, da qual está selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 5, não vos embriaguei com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E Efésios capítulo 6 está escrito: aleluia, não des mais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astúcias ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Está escrito em Filipenses capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Está escrito também em 2 Timóteo capítulo 2, tu, pois, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus, porque ninguém que se embaraça, ninguém que se limita a embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Por isso, está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, procure te apresentar como obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Está escrito também em 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, na qual aquele dia me dará o Senhor, não somente a mim, mas todos que aguardam a sua vinda. Está escrito também na Bíblia, lá no livro de Hebreus capítulo 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Está escrito em Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, propondo-se, humilhou a si mesmo, rejeitou a cruz, a afronta, e assentou à destra de Deus Pai, e ele foi crucificado. Ele assentou à destra de Deus Pai e intercede por mim e por você. Está escrito em Hebreus capítulo 13, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito em Tiago capítulo 1, filhinhos, quando passares por provação, não preocupeis, porque sabendo que a vossa provação trará um peso eterno de glória, uma coroa. Tiago capítulo 4 fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao vosso tempo ele vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. 1 João capítulo 1, se andarmos na luz como ele andou na luz, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João, também está escrito: se confessarmos a ele os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 2, filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João capítulo 3, todo aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo
4. Filhinhos, vós sois de Cristo e já venceste o maligno, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Por isso, 1 João capítulo 5, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Como eu disse desde lá do princípio que eu li, está escrito aqui: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Mais embaixo, no versículo 17, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas meu justo viverá pela fé. Então eu deixo esse versículo para sua meditação e participa do nosso canal, Participa do nosso canal. Fica com Deus, até mais, até o próximo vídeo. Obrigado, a paz do Senhor Jesus, até mais.